Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Rubem Alves. Sou Marcel Cavalcante, estamos começando agora mais um Sobrevivendo. Dando continuidade aqui à preparação do ator Konstantin Stanislavski. É importante dizer que a editora é a Civilização Brasileira. Essa tradução, da terceira edição de 1976, a tradução é de Pontes de Paula Lima, tá bom? O autor e a obra. Martim Gonçalves. Konstantin Stanislavski nasceu na Rússia em 1863, de uma família de comerciantes abastados. Ainda muito jovem, sentiu-se atraído pelo teatro. Trabalhou durante muito tempo como ator amador, até que em 1897, encontrando-se com Vladimir Danchenko, resolveu fundar o Teatro Popular de Arte, nome primitivo do Teatro de Arte de Moscou, na direção do qual manteve-se durante 40 anos. Conseguiu dar uma unidade e um novo espírito às representações do grupo, buscando um realismo que ele chamou mais tarde de realismo espiritual. Um despojamento de falsas convenções e a criação sobre o palco de uma vida mais verdadeira e mais emocionante. O seu trabalho está ligado intimamente à obra do grande escritor russo Anton Chekhov, cujas peças foram montadas por Stanislavski e seus artistas. Mas não se limitou ao âmbito do teatro realista, experimentando em várias direções, montando outros autores como Ibsen, Goldoni, Shakespeare e Molière. Da sua experiência como ator e diretor, resultou o desenvolvimento de um sistema, entre aspas, de trabalho que foi adotado pelos atores de sua companhia, a princípio com uma certa relutância. Mais tarde, Stanislavski aplicou o seu sistema à cena lírica e a espetáculos de estilos diversos. Viajou com a sua companhia pela Europa e os Estados Unidos entre 1922 e 1924. Sua influência foi grande no teatro dos países que visitou. Em 1925, publicou o livro Minha Vida na Arte. E 3 anos depois, por ocasião do 30º aniversário da fundação do Teatro de Arte de Moscou, interpretou pela última vez o papel de Vershnin em As Três Irmãs, de Chekhov. Gravemente enfermo, reduziu as suas atividades de trabalho de diretor e principalmente as pesquisas com cantores, pretendendo dar uma nova realidade interpretativa ao drama lírico. Os últimos anos de sua vida foram dedicados, em grande parte, a escrever sobre as suas ideias e experiências no teatro. Morreu a 7 de agosto de 1938, em Moscou. Já no século XVIII, Lessing, crítico alemão, dizia, abre aspas, temos atores, mas não temos arte de representar, fecha aspas. A formalização da técnica de interpretação realizada por Stanislavski não constitui um fenômeno isolado. É o resultado do interesse e da busca de muitos artistas, tais como Antony, Coupeau, Craig e outros, que tentaram fazer a revisão dos princípios básicos da arte de representar. Uma pausa aqui. Peço desculpas aqui se eu estou falando algum nome desse de forma errada,
que são nomes estrangeiros, né, de pensadores, de autores antigos. O ideal é que cada um pegue o livrinho lá para ler, né? E até quem sabe depois a gente pesquisar cada um desses autores, né? É um aprofundamento interessante também. Então, voltando aqui, os problemas da formação técnica constituíam uma parte importante de suas preocupações. Os manuais dos séculos 17 e 18 tornaram-se obsoletos. Neles procurava-se aplicar erroneamente os princípios da oratória ao trabalho de criação dos atores e sua interpretação no palco. É de se notar que ideias semelhantes perduram ainda em nossos dias no ensino da arte dramática. Coube a Stanislavski a importante tarefa de sistematizar os conhecimentos intuitivos dos grandes atores do passado e de explicar ao ator contemporâneo como agir no momento da criação ou da realização. O seu sistema não é uma continuação das ideias expostas nos velhos manuais. É antes uma quebra da tradicional maneira de ensinar. O trabalho do ator, segundo o sistema de Stanislavski, não é uma simples imitação ou a repetição do trabalho de outros atores. Será sempre o resultado de uma criação original. O sistema de Stanislavski não equivale a um estilo de representação. É como qualquer técnica, um meio e não uma finalidade. É o próprio Stanislavski quem diz, abre aspas, ele, seu sistema, entre parênteses, né? Só tem utilidade quando se transforma numa segunda natureza do ator, quando este deixa de se preocupar com ele e quando seus efeitos começam a aparecer naturalmente em seu trabalho. Fecha aspas. A técnica deve ser absorvida e nunca aparecer na realização. Esta é o resultado. E a técnica funciona então como estímulo ao processo criador. Em 1924, Elizabeth Hapgood, estudiosa americana da literatura russa, e seu marido Norman Hapgood, crítico de teatro e editor, amigos de Stanislavski, tentaram convencê-la a escrever e publicar o resultado de suas experiências no Teatro de Artes de Moscou. Dificuldades várias e uma certa relutância da parte de Stanislavski em fixar em termos definitivos o que ele considerava uma busca sempre ativa de novas formas e pontos de vista, adiaram a realização desse projeto. Dá uma paradinha aqui, porque é interessante comentar isso, né? O próprio Stanislavski relutou em colocar num livro esse processo, por ele considerar que é um processo vivo e que não é algo definitivo. E aí, anos depois, alguns coleguinhas nossos pegam o Stanislavski e querem tratar como se fosse uma coisa dogmática, quando o próprio Stanislavski não pensava de forma dogmática. Então, só esse adendo aí, porque é muito interessante para o entendimento de quem foi o Stanislavski, a gente ter isso em mente, né? O teatro como algo vivo, né? Então, vamos lá. Ele não queria escrever uma gramática inalterável, pois o sistema não tem como finalidade criar uma espécie de receituário para a interpretação de certos papéis. Temia estabelecer regras que pudessem parecer rígidas. Olha aí. Finalmente, diante da possibilidade de que esses escritos viessem estimular outros artistas e prosseguir nessas pesquisas, decidiu-se. Em 1930, depois de uma grave enfermidade na Rússia, Stanislavski foi passar as férias no sul da França, em companhia de seus amigos, os Hapgood. Aí ele esboçou... Aí ele esboçou os 2 primeiros livros que deveriam, segundo o seu desejo, ser editados ao mesmo tempo para servir de guia. Primeiro, no trabalho de preparação interior do ator. E segundo, no aproveitamento das técnicas exteriores para a criação do personagem sobre a cena. Voltou à Rússia e continuou escrevendo, desenvolvendo material que viria a compor o primeiro volume, ou seja, a preparação do ator. Este primeiro original foi enviado aos Estados Unidos,
traduzido por Elizabeth Hapgood e editado por Victory Arts Books em 1936, 2 anos antes que este mesmo livro fosse publicado na Rússia. Ele diz respeito ao trabalho interior do artista, particularmente do ator, exercitando seu espírito e a sua imaginação. Escreve E. Hapgood na sua nota de introdução à primeira edição deste livro, em língua inglesa, abre aspas. Não pretende ter inventado coisa alguma. O autor é o primeiro a mostrar que os gênios como Salvini e Duss usavam, sem teoria, as emoções e as expressões exatas que aos menos inspirados é preciso ensinar. O que Stanislavski pretendeu não foi descobrir uma verdade, mas tornar a verdade acessível aos atores e diretores de talento, dispostos a enfrentar o necessário treinamento. Fecha aspas. Os exemplos apresentados pelo autor neste livro são simples e podem ser adaptados às necessidades dos autores em qualquer país. Em cartas e numa visita que Hapgood fez a Stanislavski em 1937, este lhe falou a respeito do assunto que iria constituir o segundo volume, A Composição do Personagem, onde tratava das chamadas técnicas exteriores, treinamento do corpo e trabalho rigoroso da voz, ambos instrumentos com que o artista no palco expressa convincentemente o que ele também desenvolveu na etapa de uma criação anterior. Nessa mesma época, ele trabalhava também nos apontamentos de montagem de Otelo, de Shakespeare, mas ambos os originais ainda não se encontravam em ponto de publicação. Trabalhou neles até a sua morte, no ano seguinte. Foi somente depois da Segunda Guerra Mundial que Hapgood recebeu do filho do autor o original de A Composição do Personagem. Este atraso de 13 anos entre a publicação do primeiro e do segundo livro acarretou sérias incompreensões e falsas interpretações por parte de muitos. Esses dois livros correspondem aos trabalhos a serem efetuados numa mesma fase de formação do artista. Até hoje, muita gente se concentra no conteúdo do primeiro volume, na pesquisa interior, evitando e mesmo desprezando a outra parte, e do segundo volume, igualmente importante e que trata da criação do personagem em termos físicos, de voz e fala, de movimentação, de gesto, tempo e ritmo, e da visão total e perspectiva de uma peça ou de uma personagem. Outra pausa aqui. Então, e ó, Xaxá participando do vídeo aí. Xaxazinha! Pss, oi? Essa é Sharona Fleming, pessoal. Então, para o pessoal dessa época aqui, né, ficou esse hiato de 13 anos. Então, pelo que ele está falando aqui, muitos equívocos nesse período, justamente porque a ideia do Stanislavski era lançar os dois livros quase que seguido um do outro, como parte de um processo só de preparação. Então, você que está querendo estudar o Stanislavski agora, assim que acabar o estudo de a preparação do ator, já vá para o livro seguinte, para de repente não cometer esses mesmos equívocos que os nossos colegas mais antigos acabaram cometendo por uma questão de não ter acesso, né, ao material, tá bom? Então, quando for estudar, tenta estudar um seguido do outro. Esses dois livros correspondem aos trabalhos a serem efetuados numa mesma fase de formação do artista. Até hoje, muita gente se concentra no conteúdo do primeiro volume. Isso eu já li, né? Na pesquisa interior, desprezando a outra parte. Voz, fala, movimento, gesto, né? Stanislavski considerava importante a formação total do autor, intelectual, espiritual, física, emocional. Seu sistema, além de ser uma técnica artística, é também uma técnica para uma melhor compreensão entre os homens. Deve interessar não somente os atores e diretores do teatro, mas a qualquer um que trabalhe em coletividade. São 7 os volumes publicados em inglês que encerram as obras de Stanislavski. As obras completas de Stanislavski foram editadas em inglês em 7 volumes com títulos diversos.
Uma edição oficial foi realizada na Rússia. Somente em 1947, os 2 livros básicos de Stanislavski foram traduzidos e publicados na Itália. Pela mesma época, a preparação do ator foi editada na França, com prefácio de Jean Vilar. Existe uma tradução espanhola dessa obra e outra em português, editada em Portugal. Os últimos livros de Stanislavski encerram importantes capítulos sobre o teatro lírico, o melodrama e a farsa. Também dizem respeito à criação de um teatro popular. Stanislavski escreveu, abre aspas, estamos tentando criar o primeiro teatro popular, fecha aspas. O seu exemplo será útil no nosso teatro brasileiro, e a publicação das suas obras constitui um passo decisivo para o esclarecimento dos problemas básicos da preparação do ator. A presente tradução foi encomendada a Francisco de Paula Lima. Depois de ter trabalhado no Teatro de Estudantes, ele ingressou na BBC de Londres, onde colaborou em programas teatrais. Tradutor de várias peças, foi premiado pela sua tradução de Look Back in Anger, Geração em Revolta, literalmente, Recorde com Raiva, de John Osborne. Lembrando, pessoal, que essa edição aqui é de 1976, tá? E lá em 1930, né, que o cara escreveu. Então, olha que interessante. E mesmo assim, muita coisa a gente ainda, mesmo com todas as críticas que hoje em dia alguém possa fazer, né, é muito fácil a gente olhando de hoje, 2026, né, querer fazer uma crítica depois de tantas informações que a gente já recebeu, tantos autores, tantos estudos. Então eu peço também uma generosidade no olhar na hora que a gente for ler Stanislavski e que a gente tente pelo menos imaginar a revolução que não foi para o trabalho do ator, né, esse método Stanislavski. Tá bom? Ficamos aqui com mais essa leitura e tá estudando aí também? Tem que estudar, hein? Faça a sua leitura também, faça as suas anotações e querendo comentar aí pra gente trocar uma ideia, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau, tchau! Tchau!